Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. É uma honra poder compartilhar a palavra com você nessa noite. Amém? Que alegria, né? Hoje, quarta-feira, culto abençoado. Aprove ao Senhor começar a temperar melhor até o ar. Hoje não fez tanto calor assim, não é verdade? Amém. Tudo indica que nos próximos dias vai chover. A chuva é necessária também. Mas vamos compartilhar nessa noite da chuva de bênçãos, que é a palavra de Deus também para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar sobre algo muito precioso que alguns dias atrás, fazendo um aconselhamento, eu percebi que acontece muito também nas nossas vidas e que nós às vezes não atentamos para isso, mas é algo que nós devemos prestar atenção. E isso tem a ver com o tema que eu queria abordar nessa noite, para a gente aprender e exercer o contexto da gratidão. Na verdade, se Deus não fizesse absolutamente nada nos nossos dias, na nossa vida, a grande verdade é que nós já temos motivo suficiente para ser gratos, amém? Porque o melhor presente de todos já aconteceu na nossa vida, que é a salvação. Ou seja, por mais que nós venhamos a constituir bens sobre a face da terra, conquistar e ganhar o mundo, não é verdade? A própria palavra vai dizer de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o maior presente de todos nós já ganhamos, que é a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Mas eu queria falar algo bem específico hoje, nesta noite, a respeito do que é que envolve a gratidão e como nós devemos aprender a viver no nosso contexto de vida pessoal e ser gratos. Eu queria falar a respeito do jardim do vizinho. Como assim, pastor Ventura? O jardim do vizinho. Deus falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Por que o jardim do vizinho? Porque às vezes, em nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, como tudo aparentemente e literalmente está mais difícil, a gente às vezes nós passamos mais tempo gastando, reivindicando a Deus, ou posicionando com Deus por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida, mas ainda acontecem na vida das pessoas, e que hora que é que vai acontecer na nossa vida. Ou seja, a grande verdade é que às vezes nós não percebemos, mas nós passamos mais tempo prestando atenção no jardim do vizinho ou no jardim dos outros, do que dedicando tempo a cuidar do nosso próprio jardim e ser grato a Deus pelas coisas que ainda estão começando a florescer no nosso jardim. A grande verdade é que a gente vê plantas crescerem, árvores crescerem, outros jardins darem frutos, e às vezes a gente fica triste, não é porque a gente tem ciúme do jardim de outras pessoas, mas a gente fica assim: que dia que é que vai acontecer no meu jardim? Que dia que essa semente vai começar a brotar? Ou seja, eu queria falar um pouquinho a respeito disso nessa noite, de nós aprendermos a ser gratos, indiferente de qual seja a quantidade de árvores, de flores ou de frutos, mas ser grato especificamente pelo nosso jardim pessoal, pela nossa vida de uma forma pessoal. E eu queria ler um versículo da palavra do Senhor, se você puder abrir, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 27. Mateus capítulo 14, verso de número 27. É uma passagem que nós já conhecemos. A Bíblia vai falar que uma grande tempestade está acontecendo. A dúvida no coração ali dos discípulos, talvez, será que nós vamos chegar à outra margem? O Senhor falou a respeito de tantas coisas que nós iríamos contemplar, que nós iríamos ver e fazer, mas havia uma tempestade. E no meio da tempestade, eles começam a contemplar uma visão de um homem vindo, ou algo vindo, sobre a face das águas. E aí, de repente, atoleados ali, o próprio Senhor se prontifica em
entendendo que eles estavam desesperados, falou: não temas, sou eu. E no verso 27 do capítulo 14 vai dizer assim: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou do lado o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse a ele: como é pequena a sua fé. Disse ele, porque ele duvidou. Só até aqui. Amém? Olha que experiência interessante. Nós já conhecemos a história. Mas, pastor Ventura, o que isso tem a ver com o que foi iniciado? Do que o senhor fez menção aqui agora no início do culto a respeito do jardim do vizinho. Não só obstante ao jardim do vizinho, mas também obstante às coisas das outras pessoas. As conquistas que nós vemos acontecer. E eu queria deixar bem claro, não no contexto de que às vezes nós temos ciúmes do que está acontecendo na vida de alguém, mas às vezes no contexto de questionar ao Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que eu terei a oportunidade de colher os mesmos frutos, ou frutos maiores ou menores, mas colher frutos como as pessoas estão conseguindo ao meu redor, à minha volta? A Bíblia vai dizer em Hebreus 12 assim, 12: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Em Provérbios 4, 25 vai dizer assim: olhe sempre para frente. Mantenha fixo o olhar no que está adiante de você. E em 2 Coríntios 12, verso 9 e 10 vai dizer assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha aqui o que aconteceu, está sendo relatado lá em Mateus capítulo 14, mas lá em 2 Coríntios o Senhor vai dizer algo como se aquele contexto, aquela frase podia estar sendo para Pedro também, concorda? Ele podia estar dizendo para Pedro ali: Pedro, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza, no medo que você não tem. Mas aonde entra ali o contexto a respeito do vizinho, ou dos meus irmãos, ou da minha família? Muitas das vezes, eu e você, se não atentarmos, às vezes unicamente para preocupar com a nossa vida ministerial e a nossa vida espiritual, e às vezes para poder parar para pensar o que está acontecendo na vida de algum casal, na vida de algum irmão, na vida de alguma irmã, ou querer às vezes até compartilhar, falar: irmão, você viu o que está acontecendo? Fulano desviou. Você viu o que está acontecendo? Fulano traiu a esposa, fulano traiu o esposo. Você viu o que está acontecendo? Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Isso remete literalmente a prestar atenção no que está acontecendo no jardim de outra pessoa. Prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros. Quando na verdade o convite do Senhor, principalmente em se tratando de que a salvação em Cristo Jesus, ela é individual. Nós podemos almejar e desejar que toda a nossa casa seja salva no nome do Senhor Jesus, que as pessoas sejam salvas em o nome do Senhor Jesus, mas cada um é responsável por sua própria decisão. Assim também é no ministério. Muitas das vezes você vai ver a bênção e o favor do Senhor envolvido na sua casa, envolvido no seu trabalho, envolvido na sua empresa, envolvido em tudo que você faz, mas há um contexto de experiência pessoal que o Senhor quer que você tenha. Você apenas sozinho, você e Deus. Há coisas que vai acontecer com você e a sua esposa, há coisas que vai acontecer com você e com seu filho, há coisas que vai acontecer com você e com seus amigos, mas existem experiências que Deus quer que você tenha sozinho com Ele. Existem tratamentos e fluxos de atenção que Deus quer que você se preocupe em centralizar nele, unicamente nele. Pedro pediu ao Senhor, houve dúvida. Parecia que era uma assombração que estava andando sobre as águas. Sou eu. Fique tranquilo, tenha coragem. É como se eu e você nos dias de hoje a situação vem,
E nós estamos prestando atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Pessoas estão dando passos maiores do que o nosso. Pessoas estão conquistando mais do que nós. E o nosso tem sempre um grau de dificuldade maior do que todo mundo. O nosso parece que é muito mais difícil do que o de outras pessoas. Pessoas às vezes que não têm nem compromisso com Deus, acabam alçando e conquistando mais do que a gente. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, essa tempestade não vai passar. Eu não vou conseguir resistir a tanta coisa que está acontecendo. E o Senhor diz a mesma coisa para nós. Calma, tenha coragem. Eu estou com você. E há uma promessa na palavra dele que diz que ele estaria de fato conosco até a consumação dos séculos. Então, se você estiver em vida até a consumação dos séculos, porque não sabemos o dia que Jesus vai voltar, ele vai estar conosco até tudo acabar. Mas se o Senhor te chamar ou decidir te recolher antes disso, ele também estará com você. Mas há algo que o Senhor quer provocar em mim e em você, que é uma experiência única e pessoal. De eu não só contar a ajuda de quem está à minha volta, mas eu ter a minha experiência pessoal de cuidar do jardim que Deus me deu e ser grato por isso. Amém? Mesmo que o jardim hoje parece que a terra está seca, parece que não tem nada plantado, parece que você rega e não dá fruto, mas é o seu jardim. E eu queria remeter no contexto desse jardim falando da nossa vida espiritual e ministerial com Deus. Às vezes nós vemos as pessoas sendo usadas por Deus, pessoas tendo mais vida de oração, tendo mais vida de leitura da palavra, e a gente questiona com Deus, fala, Deus, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo orar mais? Por que eu não consigo ler mais a sua palavra? Por que fulano está fazendo isso? Por que minha esposa ora mais do que eu? Por que o meu esposo ora mais do que eu? Por que eu oro e os meus filhos não saem do lugar? Por que as coisas não andam? É porque Deus quer que você tenha a sua experiência pessoal com Ele, acerca daquilo que Ele te plantou. Amém? A Bíblia vai dizer no Salmos 33 a respeito de como Deus compara você, como a palmeira e o cedro do Líbano. Nós já falamos sobre isso. Mas são árvores caracterizando o justo de Deus que não sai do lugar, que não se preocupa com o que está acontecendo com as outras árvores, que não se preocupa com o que está acontecendo no jardim dos outros, que não se preocupa porque tem árvore que dá muito mais fruto do que ela e dá. Tem árvore que é muito mais colorida que ela e dá. Mas ela prefere e entende o propósito de Deus aonde ela foi alicerçada, no jardim onde ela está posicionada. E ela vai dar o fruto de acordo com o que Deus designou e foi propositado para ela no lugar onde ela foi plantada, no jardim onde ela foi plantada. O que isso quer dizer, pastor Ventura? Você começou a ter uma experiência com Deus. Houve um dia que o Espírito Santo encheu o seu coração de tal forma que você decidiu dar um passo a mais. Você decidiu virar para Deus e falar assim, eu a partir de hoje, eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você creu em seu coração e confessou com a sua boca, como é instruído pela palavra do Senhor. E a partir daquele dia você passou a ser de Jesus. Jesus ganhou o seu coração e você passou a viver a plenitude do que é ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Como diz a palavra, eu só te ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, você começou a contemplar a beleza da graça imensurável, que não merecemos, mas a prova é o Senhor nos dá da salvação. Não é verdade? Mas aí o seu coração enche mais, porque agora salvo em Cristo Jesus, aquilo que te provoca bem na sua vida, você quer que aconteça também na vida da sua família, das pessoas que você conhece, você quer transmitir isso ao mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer, lembra-te de onde você caiu e volte às primeiras obras, arrependa-se. Por quê? Porque quando você lembra lá de quando foi que você começou, a sua experiência era fora do comum com Deus. Você não se importava com o que as pessoas falavam, você não se importava com o que as pessoas olhavam para você, você não se preocupava com o que estava acontecendo, ou seja, você nem queria saber como é que está o jardim do outro. Você não prestava atenção se o jardim estava dando fruto ou não dava. Você queria era ter a sua experiência pessoal com o seu jardim. Porque no início você entendeu que a salvação ela é individual. Embora você tenha que crer e pagar um preço pelos seus amigos, sua família, as pessoas do seu convívio, mas a sua experiência tem que ser pessoal com Deus. Mas para isso eu preciso aprender a ser grato. Eu preciso a ser grato.
por tudo que Deus dá, por tudo que Deus faz. Você precisa ser grato. Se você tem um problema de saúde, você precisa ser grato a Deus. Porque Deus não erra em absolutamente nada. Se você não está conseguindo a porta aberta que você gostaria que fosse aberta, você precisa continuar sendo grato a Deus e não questionando por que no jardim do outro as portas estão abertas. No tempo de Deus, do jeito dele, o seu jardim vai abrir também. Mas é necessário que você entenda que é uma experiência pessoal sua, no seu jardim. Deus não vai tirar você e plantar no jardim do outro onde está dando fruto. O jardim é do outro. Ele está regando do jeito dele. Está fazendo as coisas do jeito dele, mas a sua experiência pessoal com Deus, ela é sua. Ninguém tem. É por isso que nenhuma digital é igual. Ninguém é igual a você. Você é único, foi feito, sonhado e gerado no coração de Deus, amém? Deus não te criou de uma forma errada e equivocada. Se algumas coisas aconteceram ao longo do caminho, é porque nós mesmos buscamos em querer aprender com o que está acontecendo no jardim dos outros. Mas na verdade Deus quer que nós aprendamos com Ele. Jesus é o jardineiro. Não é uma frase que ainda diz assim? E as árvores somos quem? Somos nós. Então aonde Jesus plantou, acabou. Na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Se você cresceu muito ou cresceu pouco, se você está crescendo mais do que outras pessoas e pessoas estão crescendo menos, as coisas vão acontecer. Pedro começou a olhar para o jardim dos outros. Estava ventando, estava terrível. Mas aonde ele estava protegido pelo Senhor. Ali onde ele estava guardado pelo Senhor. O Senhor estava com ele. Se o Senhor Jesus virou para ele assim, venha. Ele foi, colocou o pé sobre a face das águas e começou a andar. Mas de repente ele começa a prestar atenção no jardim do lado. Nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Preocupado com a vida dos outros. Preocupado com o que os outros estão falando. E o Senhor está ali com ele. Deus não vai te abandonar. Deus não vai desamparar você na sua aflição, na sua luta. Mas é importante que você entenda que a sua experiência, ela é sua, é única e pessoal. É sua. Valorize o que você tem. Seja grato por o que você tem. Meu Deus, já tem dias, um exemplo que você está comendo, às vezes arroz e feijão e ovo. Cara, o outro lá não presta nem atenção na palavra de Deus, está comendo picanha toda semana, ainda fica postando nas redes sociais, é problema dele. Deus te plantou no seu jardim para que você entenda que quando você é grato de coração e não por obrigação por comer arroz, feijão e ovo, no tempo de Deus ele vai trazer uma picanha diferente para você também. A mesma coisa são com os bens. Não está errado em sonhar. Não está errado em você querer uma moto melhor, um carro melhor, querer uma casa melhor. Mas o errado é você trazer para si de que eu mereço porque aquele que tem mais do que eu não merecia e por que eu não tenho? O jardim dele é dele. O seu jardim é seu. Seja grato com o par de sapato que você tem. Seja grato com a roupa que você tem. Amém? Deus te deu. Há tantas pessoas que se você pedir ao Senhor para te mostrar, Ele vai te mostrar. Você vai ver que se a sua situação está difícil, Deus vai permitir que você conheça pessoas que estão em situações mais difíceis do que a sua e estão muito mais bem posicionadas no sentido de entender que Deus está ali com elas naquele jardim. No tempo certo a chuva vai vir, vai regar e vai gerar fruto. Então nós não temos que nos preocupar com o jardim dos outros, nós temos que prestar atenção no nosso jardim e pedir a Deus estratégias para que nós saibamos cuidar melhor daquilo que Deus nos deu, do nosso jardim. Não é verdade? Nós temos que ser gratos por isso. Às vezes Deus quer nos alçar a ter uma experiência maior com Ele, mas não somos gratos às vezes por aquilo que Deus tem nos dado. Como que Ele pode dar mais se eu não sou grato no pouco? E a palavra não vai nos instruir assim? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Não se trata só dos dízimos e das ofertas. Se trata de tudo que nós temos na nossa vida. Seja fiel com a casa que você tem, que pode ser simples, que sobre uma casa maior eu te colocarei. Seja fiel e excelente no trabalho que eu te coloquei.
Porque eu vou te honrar e vou abrir uma porta maior, mas seja grato. E não murmure aonde eu te coloquei. Seja grato na família que eu te coloquei. Que as fronteiras dela serão alargadas. Você vai conquistar junto com todo o seu povo, no nome de Jesus. Peça a Deus estratégias. Nós não podemos perder tempo falando daquilo que não temos. E às vezes a gente perde muito tempo com isso. Às vezes a gente tem o costume de falar muito daquilo que a gente não tem. Fulano tem isso, eu também quero. Fulano está usando isso, eu também quero. Nós perdemos muito tempo falando daquilo que a gente não tem, quando nós deveríamos aproveitar o tempo para trabalhar no nosso jardim para termos. Olha que interessante. Nós perdemos muito tempo para falar daquilo que a gente não tem, quando na verdade a gente deveria ter tempo para trabalhar no nosso jardim para a gente ter. Enquanto eu estou preocupando demais com o jardim do outro, o outro está lá regando, cuidando, trabalhando, e minha terra está o quê? Está secando. Então, enquanto eu tenho tempo para ficar contemplando a vida dos outros, contemplando o jardim dos outros, eu não tenho tempo para poder cuidar do meu jardim, do meu coração, da minha vida ministerial, da minha vida espiritual. Por quê? Porque eu estou tempo demais para poder não só ficar contemplando o que está acontecendo na vida dos outros, mas para criticar os outros também. Isso é muito sério. As pessoas não estão tendo experiências com Deus. Por quê? Porque está gastando tempo demais com a vida dos outros. Está gastando tempo demais com as bênçãos dos outros, com os presentes dos outros. Deus tem algo especial para mim e para você, amém? Não é necessário o ser humano sobre a face da terra contemplar o que o homem tem. Contempla o que você tem. É grande o que você tem. Como eu disse no início, se Deus não fizer absolutamente nada na nossa vida, já é o suficiente. Se Deus não derramar bênção nenhuma sobre a nossa vida, já é o suficiente. Porque o nosso presente maior é a nossa morada no céu. Então aproveite o tempo que te resta para contemplar o jardim que Deus te plantou, o jardim que Deus te deu. E invista nele. Plante coisas boas no seu jardim, esqueça do jardim dos outros. Do jardim dos outros, cuide dessas pessoas. E se elas estiverem fazendo errado, o juízo, o acerto de contas é com Deus, não é conosco. Nós não podemos travar a nossa bênção na nossa vida por qualquer coisinha. E às vezes as coisas não acontecem porque nós somos o grande gerador de obstáculo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer cuidar da nossa vida como um jardim, amém? Ele quer nos dar as ferramentas necessárias para arar a terra, para plantar a semente. E isso é fruto de quê? Fruto de oração, é fruto de obediência, é fruto de leitura da palavra, é fruto de ser solidário. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos que ser caridosos, que nós temos que ser solidários, mas não como ferramenta de barganha, como ferramenta de escolha. Jesus não barganhou com Deus. Eu vou morrer por eles, mas você me deixa sentar no trono. Não houve isso. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2 que por causa do que ele fez sem pedir nada, Deus colocou ele no mais alto e sublime trono. E por isso o nome dele está no mais alto lugar. Foi uma escolha. Mas foi fácil? Não foi. Nós ganhamos de graça. O céu pagou caro por causa do que Jesus fez. Custou caro no céu, mas custou de graça para mim e para você. Então, se custou de graça para mim e para você, é mais do que justo que, como se nós colocássemos na condição de pagamento, nós passássemos a exercer uma responsabilidade maior com o jardim onde Deus plantou a gente. Na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Cuide mais de você. Cuide mais da sua vida espiritual, da sua vida ministerial. Talvez você passe tempo gastando tantas outras coisas no sentido de tempo, mas esquece do que de fato é prioridade. E quando você desanima, quando você se afasta, quando você começa a esquecer de você e prestar atenção no jardim dos outros, é porque você deixou de regar a sua vida. Você deixou de regar a sua vida de oração, você deixou de regar a sua vida da busca da palavra, você deixou de regar o compromisso que você fez com Deus. Deus não pediu, mas você fez. Isso é muito sério. Porque aí nós queremos reivindicar por que está acontecendo na vida dele, Deus. Por que está acontecendo na vida dela e não está acontecendo na minha? E Deus está querendo falar. Mas às vezes nós estamos gastando tempo demais para poder prestar atenção no jardim dos outros, na vida de outras pessoas, e não temos tempo para Deus falar conosco por que não está acontecendo no jardim da gente.
E Deus quer falar. Deus quer instruir, Deus quer orientar, porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus bondoso. Até na correção Ele é um Deus bondoso. Ele não nos consome, porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Amém? Ele não é um Deus castigador. Quando Ele corrige é para o nosso bem. Então muitas das vezes, se há correção no nosso jardim, que o fruto ainda não veio, é porque Ele nos ama, Ele quer que nós aprendamos algo com isso. Mas é necessário que toda a amplitude de compromisso que nós um dia fizemos com Deus, e eu queria ressaltar mais uma vez, Deus não pediu, mas nós fizemos. Então, quantos compromissos nós já fizemos com o Senhor, e às vezes nós queremos ver os frutos no nosso jardim, e o que está impedindo o fruto de ser gerado no nosso jardim é exatamente a honra a Deus, não ao homem, mas a Deus dos compromissos que nós fizemos com Deus. E Deus não é Deus de barganha. Deus ele não burla os propósitos que já foram desenhados e escritos. Se a palavra de Deus vai me instruir que eu tenho que ter obediência ao Senhor e à sua palavra, se a palavra de Deus vai dizer que se eu fiz algum voto a Deus de ser mais eficaz no cumprimento da palavra, em ler a Bíblia, em orar mais, em estar mais presente pregando o Evangelho para as outras pessoas, e eu não estou cumprindo isso, gente, é natural, o jardim vai continuar seco. Então por que às vezes as portas demoram a se abrir em todas as áreas? É porque só porque eu sou desobediente? Não. Você sabe quem que vai para o inferno? Aquele que não se arrepender. Não é o pecado que manda para o inferno. Que é isso, pastor? Você está doido? É claro que não. O que manda a pessoa para o inferno é a falta de arrependimento, posicionamento. A palavra vai dizer que muitos dos últimos serão os primeiros. Pessoas talvez que pecaram a vida inteira e nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Talvez no momento de se recolher tenha um arrependimento genuíno, sincero. Já outrora, pessoas que se posicionam como cristãos têm um arrependimento falso, não é sincero. O que é um arrependimento falso? É o pecado que não passa a ser mais pecado, vira iniquidade. O que é iniquidade? Pecado de crente. Crente que peca consciente, depois eu peço perdão ao Senhor. Depois eu me compromisso com o Senhor. Isso chama-se iniquidade. É você pecar, já montando uma estratégia que depois é como se você não estou aqui para criticar nenhuma religião, muito pelo contrário, estou aqui para falar da palavra do Senhor, mas é como se você aprontasse, e depois de um determinado dia você passasse alguma coisa na sua testa, está liberado agora, você pode continuar a sua vida normal, que está tudo pago. Ninguém sobre a face da terra tem a autoridade para perdoar os nossos pecados, só o Senhor Jesus, amém? A Bíblia vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a Bíblia fala, pessoas bem-sucedidas, bondosas, pessoas que queiram o bem sobre a face da terra, podem continuar ou já fizeram tantas coisas boas, mas ninguém recebeu a autoridade. Só um recebeu, só Cristo Jesus. E isso está na palavra que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então se a Bíblia nos ensina que nós devemos ser gratos e cuidar do nosso jardim, nós devemos cuidar do nosso jardim. Nós devemos prestar mais atenção nisso. Examine o homem a si mesmo. Nós devemos examinar acerca dessas coisas. E começar a ouvir Deus e parar de falar. Começar a ouvir Deus e parar de tagarelar. Começar a ouvir Deus e parar de fofocar. Porque mesmo quando há um comentário não com o intuito de prejudicar sobre a vida de alguém, é desnecessário, sem nexo, sem sentido. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque isso é uma água diferente. A Bíblia vai dizer que não é cabível, é impossível uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não tem como. Então é muito forte a respeito disso, porque tudo na nossa vida é um processo. Eu quero as bênçãos, eu quero ter uma vida ministerial, eu quero ter uma vida espiritual, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, mas muitas das vezes eu não quero ser confrontado. E o Evangelho ele veio para confrontar. Se você esperava um evangelho só de amor, de coisas boas, você está no evangelho errado. Porque em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que há um convite dele. Pegue a sua cruz e segue-me. A cruz é algo leve para se carregar? Não. A cruz é problema para se carregar? É. Mas vale a pena carregar a cruz de Jesus?
Claro que vale, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele carregou a cruz e venceu o mundo. E ele declarou que nós faríamos obras maiores do que ele ainda. Ele disse que o sangue dele derramado na cruz é o sangue da nova e eterna aliança. Então não é uma aliança qualquer, é uma aliança eterna. Então eu preciso me atentar a esses detalhes que a palavra de Deus me induz e me orienta e cuidar melhor do meu jardim, esquecer do jardim dos outros. Amém? Cuidar melhor, entre aspas, por assim dizer, cuidar melhor da minha vida e esquecer da vida dos outros. Se eu não posso orar por alguém, se eu não posso abençoar alguém, eu fico de boca fechada, eu fico calado, eu fico quietinho no meu canto e eu vou orar, porque a Bíblia vai dizer que é uma oração de justo, do justo que surte muito em seus efeitos. A Bíblia vai dizer que nós não lutamos contra carne nem sangue, e contra principados e potestades. Mas a grande verdade é que quando a gente presta atenção só no jardim dos outros e na vida dos outros, a gente está lutando contra o quê? Contra carne e contra sangue. E a gente esquece de usar aquilo que move os céus, que é lutar contra principados e potestades. Primeiro nós vencemos a nossa batalha lá, para depois facilitar aqui. É muito mais fácil quando você entende em Deus, quando você ora mais, quando você busca mais, quando você tem uma vida sincera e reta diante de Deus, e isso é o comportamento de alguém que está regando o seu próprio jardim e não preocupado com o jardim dos outros. O resultado de tudo que você faz é mais eficaz. Porque primeiro você vence a sua batalha lá. Então quando você ora, a sua oração rompe a atmosfera, ela não é barrada. Olha que interessante. E tudo na nossa vida é ágil por legalidade. Concorda? Como que Deus opera na nossa vida? Quando nós falamos, Senhor, o Senhor é dono da minha vida. Eu quero agora que o Senhor conduza tudo na minha vida. E Deus passa a ter o que? A autorização, porque Ele respeita algo que Ele mesmo colocou em nós, chamado livre-arbítrio. E como é que Satanás age na nossa vida? Da mesma forma. As trevas não combinam com a luz. Então eu não preciso dizer que eu estou possuído por Satanás. Eu posso muitas das vezes estar sendo instruído, direcionado. Ele lança, às vezes, palavras e eu posso captar. Então aquilo vai ser uma ferramenta literal para eu não absorver ou não receber o melhor que Deus tem para a minha vida. Então, ou eu sirvo a Deus com excelência, cuidando do jardim que Deus colocou na minha vida, ou sinceramente eu não sirvo a Deus. Porque é a palavra que vai dizer, e às vezes nós não estamos mais prestando atenção, porque nós estamos muito presos a coisas, a preocupar com o jardim dos outros, preocupar com o mar que está agitado lá do lado de fora, preocupar com os problemas, preocupar porque tem um vulcão não sei aonde, que se ele vier, vai vir uma onda gigantesca e quem mora no litoral corre o risco de ser consumido, preocupado porque tem uma pandemia e está vindo uma nova onda, e se eu não prestar atenção, e a eficácia do Cristo Jesus, do Deus que eu sirvo? Eu estou no meio da tempestade, eu estou andando sobre a face das águas, Jesus foi quem me disse, vem, e o convite de Jesus para a nossa vida, quando nós aceitamos Ele, foi, vem, você saiu do barco, você foi ao encontro de Jesus, e muitas das vezes, quando você está prestando atenção no jardim dos outros, é porque você olha para as circunstâncias e começa a afundar. E Jesus dá a instrução. Como é pouca a sua fé? Por que você duvidou? Talvez você está assim hoje, talvez você que nos assiste. Por que você está duvidando? Por que você parou de achar que não é de Deus mais? Por que você parou para poder pensar e você começa a dizer com você mesmo agora assim, eu acho que isso não é mais de Deus. Eu desanimei. Sabe o que é isso? É você que recebeu o convite de Jesus Cristo, Ele contemplou a sua vida, Ele entrou no seu coração e disse para você assim, vem, pode andar. E aí você indo ao encontro dele, indo ao encontro de Jesus sobre a face das águas, como Pedro foi, é se aproximar de Jesus. E se aproximar de Jesus, estar mais perto de Jesus, eu vou deixar você mesmo entender em seu coração. Quando você se aproxima do mundo, você fica mais parecido com o mundo e você é fortalecido pelo mundo. Mas quando você se aproxima de Jesus, você fica mais parecido com Jesus e você é fortalecido por Jesus. Então você passa a ser grato por tudo que o seu jardim tem, quer seja muitos frutos ou não. As coisas do mundo não te chamam atenção, a tempestade não te vence. Mas quando você começa a afundar, qual que é a sua palavra? Ao invés de ser uma palavra posicionada de gratidão, se Pedro continuasse ali na sua visão, ele ia dizer, Senhor, muito obrigado,
pela oportunidade de abraçar o Senhor aqui sobre a face das águas. Que maravilha! O Senhor é mesmo Deus, o Senhor é absoluto, o Senhor é grandioso, mas ele não teve tempo para isso, por quê? Porque estava preocupado demais, prestando atenção em sua volta. Então, ao invés de glorificar ao Senhor, ele começou a clamar por socorro. Então, às vezes, em nossa vida, nós estamos clamando por socorro ao tempo todo, quando Deus está chamando você para adorar a Ele no meio da tempestade, no meio do problema, sem se preocupar com o que está tendo de prosperidade ou não na vida dos outros ou no jardim dos outros. Fique aonde Deus te colocou. Ora aonde Deus te colocou, com a sua família, com a sua casa, com o seu ministério, com a sua vida espiritual. Amém? Mas fica firme, não abandone o Evangelho de Cristo Jesus. E se está na tempestade, continua, Jesus está vindo ao seu encontro. Ele não vai te abandonar. Não tem problema, não tem luta maior na sua vida do que você possa suportar. Ele disse isso, que não nos deixaria passar por problemas maiores do que a gente podia suportar. Quando parece que o problema é maior do que nós, é porque nós passamos a clamar por socorro ao invés de adorar. Quando nós vemos que a circunstância está maior do que nós, é porque nós nos desesperamos, como Pedro. E no desespero nós começamos a o quê? A afundar. Porque alguém que adora, ele tem visão de águia, ele contempla os problemas que às vezes são gigantes de cima. Porque aos olhos de Deus são pequenos. Então nós precisamos aprender isso até para galgar um degrau maior e melhor com o Senhor. Deus quer que nós subamos de nível, amém? Que espiritualmente, cada dia que passa, nós tenhamos uma experiência maior do que Ele. Mas eu não posso ter experiência maior com Deus se eu estou preocupado com tudo que está acontecendo à minha volta e estou prestando atenção no jardim dos outros. Nós não podemos passar gastando mais tempo prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta, quando na verdade nós deveríamos estar buscando de Deus em adoração, em espírito, em verdade, estratégias para poder o quê? Frutificar o nosso jardim, a nossa experiência pessoal com Deus. Deus tem uma experiência pessoal para cada um de nós. Amém? Deus tem uma experiência pessoal para cada um de vocês. Deus quer glorificar o nome dele na vida de vocês. Você orando por alguém, você buscando alguém, você pregando para alguém, a sua casa cheia do Espírito Santo, de repente você sozinho lá, você fica sem entender o que está acontecendo dentro da sua casa. Como é precioso isso, irmão. Vocês não têm noção do que é você estar num lugar sozinho. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a mover o lugar e você passa a ter uma experiência com Deus que você jamais imaginou que isso pudesse acontecer sem ter ninguém perto. A sensação literalmente é como se você estivesse no céu. É como diz a canção: uma coisa eu quero te pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Quando alguém tem experiência pessoal com Deus, o jardim pode até não estar dando fruto, mas ele não quer sair de lá. Quando alguém tem experiência pessoal com Deus e busca isso, a terra pode estar seca, mas ele não quer sair de lá. Porque vale muito mais estar numa terra seca e ter experiências com Deus do que estar num lugar cheio de fruto e sem Deus. Estar num lugar cheio de fruto que foi conquistado por mãos humanas e não pelas mãos do Senhor. E nós vivemos em um mundo em que cada dia mais e mais vai passar a ter muita terra seca. Até para que haja o cumprimento da palavra do Senhor. Mas eu preciso aprender a dar fruto na terra seca. Eu preciso ter estratégias de Deus para dar fruto na terra seca. É para isso que Deus nos chamou. Nós já dizemos isso aqui. Nós somos a geração que vai deixar um legado construtivo, positivo para o reino de Deus, ou somos a geração que vai adoecer ainda mais a palavra do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele ainda continua sendo Deus das oportunidades. A Bíblia ainda está aqui. Ela ainda continua dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a oportunidade para a gente entender. E Deus, Senhor, fala que eu estou falando demais, eu estou prestando atenção demais. Fala aqui, no meu jardim, na minha vida. Fala para mim, Deus, o que eu preciso acertar ainda. Porque eu sei que o Senhor tem planos preciosos para mim. Mas eu sei também que talvez eu não estou experimentando, ou de fato, não é nem talvez, eu não estou experimentando a essência da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A tua palavra que diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração sentiu aquilo que o Senhor preparou. E eu sei que esse cumprimento não é para um povo específico, é para todo mundo. Então, Senhor, fala comigo.
e me ensina a parar de falar e prestar atenção no jardim dos outros, ou na vida dos outros, ou no ministério dos outros. Fala comigo, meu ministério, minha vida, minha experiência pessoal com o Senhor. Amém? Deus quer isso de você e de mim. Deus quer isso, e você precisa disso, para que você possa alcançar algo que você ainda não alcançou, experimentar algo que você ainda não experimentou com o Senhor. Amém? Um pastor, um diácono, um levita pode ter experiências grandiosas com Deus, mas as mesmas experiências não houve acepção, ela é para todos, amém? O que muda diante do Senhor não é o contexto intelectual, é a disposição. Eu posso ser leigo, posso não saber escrever, mas se há disposição em meu coração, as coisas se movem e acontecem, amém? É por isso que nós pregamos outro dia, que um grande homem de Deus, a Arca da Presença ficou na casa dele durante 20 anos e nada aconteceu. Um pequeno homem de Deus chamado Obed-Edom, que nem levita era, valorizou o que estava dentro da casa dele, e em 3 meses tudo aconteceu. Amém? Então não se trata de contexto intelecto ou de conhecimento, se trata de reverência ao poder maravilhoso e eterno da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Se trata disso, se trata de posicionamento. Não se trata de suicídio, não se trata de depressão, não se trata de opressão, não se trata de aflição, não se trata de medo, não se trata de vergonha, não se trata de nada disso. Se trata da minha disposição. Tá bom, eu vou. Tá ruim? Eu vou. Tá péssimo? Eu vou. Não tem mais jeito? Eu vou. Amém? É para isso que Deus chamou. Amém? Porque se eu coloco dificuldade em qualquer contexto, eu não valorizo a grandeza do meu Deus. O meu Deus é grande. Se eu não compro a briga por reino de Deus, então o sangue que foi derramado aqui, ele é ineficaz, ele só resolve algumas coisas. Mas na verdade, o sangue que aqui foi derramado, ele resolve todas as coisas. Amém? Ele resolve todas as coisas. Não há um problema que Jesus não possa resolver. Não há uma resposta que Jesus não possa dar. É por isso que a Bíblia nos mostra que todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus voltavam com uma resposta. Não voltavam de mãos vazias. Amém? Então que nós aprendamos aí a ser mais sábios no contexto de cuidar do nosso jardim. Deus quer nos dar experiências pessoais. Amém? A sua família é uma bênção. Seu casamento é uma bênção, seus filhos são uma bênção, os projetos que Deus gerou na sua vida e no seu coração, amém? Mas Deus também quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, você e Ele, amém? Para que você possa se encher de tal forma e Ele se esvaziar ainda mais com excelência na vida do seu casamento, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, amém?